A gente vai chegar. Todo mundo falar assim, a casa interessada, eu dizia, já estava registrada. Isso só vem para a gente ter mais garra e vencer. Na minha vida eu fui só safado. Parei de chegar a terceira vez, eu falei, né? Todos os shows. Eu, patrão do café, consegui sair da cidade, eu tá melhor. Consegui sair da cidade. É desse jeito. E aí foi quando, em 2010, eu fui demitido. Já que eu fui demitido, e aí, quando eu fui demitido, eu quero que deixaram ainda o Lúcio meu amigo, e disse assim: se tu me processar, eu vou te queimar no Brasil todo. Da conversa deles, 1h30 no telefone. Eu fui fazer 3 dias com o No Limits. Primeira vez que eu tinha colocado um sub na minha vida. 10 anos eu não consegui chamar de WhatsApp. Eu tenho uma vez do Rio, coloquei ele aqui na minha casa. Eu baixei para fazer o trampo, eu comecei todo esquema ele. Acho que o Rio viajou, era um show só. De Paraná. Aqui na frente. Aí o Lúcio, eu cheguei terminando a daí fui. Na segunda-feira você me liga à noite. 1h30. Ele me ligou, 1h30. Posso dar ser irmão mais novo, é isso, aquilo, tal. Aí no final do ano, você começa a fazer o irmão no Brasil todo. Ele disse: nunca passei pela minha cabeça processar alguém. Nunca. Bom, boa noite a todos. Vamos dar início à atividade de hoje. Bom, essa atividade ela foi pensada pelo Rizoma, que é um coletivo de editoras independentes, também um ônibus e livraria itinerante que fica normalmente aqui na frente do Audiânia. Essa atividade foi também em prol do Dia do Livro Independente, que é uma ação global que visa dar maior visibilidade a todas as editoras independentes que têm um trabalho tão bom também. Bom, o debate de hoje ele tem o tema de quem paga o pacto na intervenção militar, que é tão necessário na atual conjuntura, dado as medidas que esse desgoverno atual tem avançado com o golpe e, bom, tem feito a intervenção militar no Rio de Janeiro, que acabou também com todo o avanço de uma direita fascista, que também acabou acontecendo o assassinato da nossa vereadora Marielle Franco. Bom, para dar início, especialista na história da criminalização e um dos autores do livro que está aqui também, Chavando o Poder, organizado pelo DAR, coletivo de desinterpretação, que é a editora Autonomia Literária, que é uma das que também faz parte do Rizoma. Bom, também tem a Rosane Borges, professora de estudos latino-americanos sobre cultura e comunicação da USP, integrante da Corija São Paulo, que é a Comissão do Jornalismo pela Igualdade Racial
e autora e organizadora de diversos livros, inclusive Espelho Infiel, o Negro no Jornalismo Brasileiro. Tem Roger Franchini, que é escritor e ex-investigador da polícia, autor de Ponto 40, Polícia Civil de São Paulo, para leigos, que acho que também está aqui, né? E Acácio Augusto, que é professor da Unifesp e pesquisador do NUSOL, que é o Núcleo de Sociabilidade Literária. E autor. Gente, calma. Quer um gole dessa cachaçinha? Tá aqui também. Dá uma aliviada. E autor de Política e Polícia, Cuidados, Controles e Penalizações de Jovens. Bom, a atividade vai ser 15 minutos de fala para cada um e depois vai abrir para perguntas e respostas. Então, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Na verdade, eu não conhecia o Algemiar Novo, tinha ido só no outro, que já era mais de um ano, me disseram atrás, né? Então, eu queria introduzir essa discussão fazendo menção ao tema que é um pouco a minha linha de investigação acadêmica, que é a história das drogas, tentando situar um pouco o momento que a gente vive. Porque eu acredito que a gente está no Brasil tendo talvez uma das facetas mais dramáticas de uma guerra às drogas, que é uma guerra, um dispositivo global, mas que ele tem diferentes determinações assim à escala mundial. Países como o Brasil ou o México vivem a linha de frente, digamos assim, ao fronte dessa guerra. Depois existem os centros metropolitanos que não têm tido efetivamente confrontos do tipo violento que a gente conhece aqui, mas também mantêm um dispositivo de encarceramento e de proibição. Só que há uma corrosão desse processo que leva a uma verdadeira mudança de paradigma, porque esse ano vai começar a legalização da maconha no Canadá, de uma forma federal em todos os estados. Isso é inédito, é a primeira vez que um estado, dos grandes estados do mundo ocidental, legaliza a maconha. Existe o precedente do Uruguai, mas o Uruguai, além de ser um pequeno país, ele tem uma envergadura econômica muito inferior à do Canadá. Isso se acompanha também nos Estados Unidos, de um processo de legalização que esse ano incorporou a Califórnia, que é o maior estado. Então a gente pode dizer que há de fato uma crise do paradigma proibicionista, mas ele tem, por outro lado, alguns países em que a situação de repressão está se acirrando. Então, ao mesmo tempo que no centro do dispositivo global, sobretudo nos Estados Unidos e Canadá, há um aumento do acesso democrático a substâncias de livre eleição por adultos, no caso do Canadá, maior de 18 em alguns estados, maior de 19 em outros. Ao mesmo tempo que isso ocorre, há países, sobretudo periféricos, em que o tema das drogas está servindo como uma espécie de bode expiatório ou de, digamos assim, de fachada de uma política hiperrepressiva. Há, inclusive, uma apropriação cada vez maior da extrema-direita de vários países do mundo do tema das drogas como sendo o momento do acirramento da guerra. Então, a Duterte, nas Filipinas, que se tornou um verdadeiro exterminador de drogados, a exemplo explicitamente declarado do próprio Hitler. E a gente tem aqui no Brasil, assim como em outros países latino-americanos, também setores de uma ultradireita que, de forma completamente contracorrente à própria tendência do mercado global, tende a usar esse tema, sobretudo, como um pretexto ideológico, puritano, hiperconservador, fundamentalista religioso. Então é um momento muito peculiar, porque a gente tem no centro do sistema proibicionista, inclusive no país que foi o responsável pela aprovação de todos os grandes tratados, que é os Estados Unidos, um processo de reforma e um verdadeiro recuo da guerra às drogas, sobretudo nos estados que já legalizaram a maconha. Enquanto que em outros países, que são talvez a linha de frente, sobretudo países produtores de matérias-primas, como são os latino-americanos em geral, tanto das folhas de coca, como a própria produção de maconha brasileira, ou paraguaia, ou colombiana também, que é bastante significativa, nesses parece que há um impasse no qual a solução é sempre o aumento da violência. Há, inclusive, um processo emperrado no Supremo Tribunal Federal, que ficou nas mãos do Zavascki, quando ele morreu,
e foi pedido vistas do processo e ele nunca avançou desde então. E do outro lado a gente tem uma intervenção militar que ocorre no Rio de Janeiro como uma manobra do atual governo para tentar, enfim, se manter sob os índices de popularidade mais baixos que já se viram no país, e essa intervenção tem como um pretexto de fundo a questão do chamado tráfico de drogas ou narcotráfico. A gente pode dizer que o grande pretexto para a intervenção é, através de maior emprego de recursos militares, tentar fazer aquilo que já se chamou de enxugar gelo, que é acabar com grupos, com redes varejistas de distribuição de drogas, quando a gente sabe que o grande processo de acumulação de capital nesse setor se dá não na esfera varejista, mas numa esfera do grande atacado ou da própria acumulação financeira e lavagem do dinheiro. Então eu acho que o drama da situação brasileira, além dos aspectos políticos ligados à ilegitimidade do governo atual, a manutenção de um sistema que vem da época da escravidão, que mantém o racismo institucional, além de um aparelho de segurança formado pela ditadura militar e que não teve nenhum tipo de reforma na época dos governos lulopetistas, até pelo contrário, os governos, tanto Lula como Dilma, efetuaram cerca de 18 intervenções, se eu não me engano, pela GLO, né, Garantia da Lei e da Ordem, que colocaram o Exército há muito tempo atrás, já nas favelas do Rio. A própria favela da Maré, do qual a Marielle era originária, já tinha sido um modelo de intervenção militar do Exército completamente fracassado. O próprio general Vilas Boas dizia, gastamos 500 milhões na Maré, um dia depois da gente sair, voltou o exato status quo anterior. Então, essa intervenção militar, ela toma um sentido mais ainda injustificável, porque ela serve como medida publicitária para o governo Temer, e ela serve para apresentar um aprofundamento da solução militar para a questão das drogas, que é um absoluto fracasso. Para ele concluir, eu queria só levantar uma consideração, digamos assim, de ordem mais teórica, que é do porquê que existe esse dispositivo proibicionista desde o início do século XX. As pessoas não param muito para pensar, mas a função coercitiva do Estado contemporâneo, ela é muito ligada à inclusão de certas condutas da vida mais íntima e privada na esfera criminal. Ao você criminalizar algo que é praticado como uma diversão, como uma prática, enfim, de entretenimento, ou de terapia, ou de diversão, de milhões de pessoas, você cria uma ilegalidade sistêmica na sociedade que se torna a principal justificação do dispositivo de segurança. Isso começou a ocorrer nos Estados Unidos com a Lei Seca. A Lei Seca foi o que a historiadora de Harvard, Liza McGill, que escreveu um livro recente sobre a guerra em relação ao álcool e a ascensão do Estado americano, foi uma parte essencial do que se chama em inglês de statecraft, quer dizer, a arte do Estado, a arte de governar. E essa arte de governar era criar agências federais com milhares de funcionários dedicados a se imiscuir na vida particular das pessoas, buscando comportamentos considerados ilícitos. Então era uma esfera de ilegalidade tão grande que já desde a Lei Seca, o próprio Estado não era capaz de aplicá-la a fundo. Quem se incorporava eram, além dos grupos religiosos puritanos, os grupos racistas, particularmente a Ku Klux Klan. Pouca gente sabe que o grande auge da Ku Klux Klan foi na década de 20 e 30 por causa da proibição do álcool. Porque a Ku Klux Klan se tornou uma espécie de aparato coercivo que usava o pretexto do álcool para atacar as populações, enfim, racialmente discriminadas ou mais pobres, porque havia centenas de milhares de bares ilegais. Então, como a polícia oficial reprimir todas? Aí eles criam um birô da proibição, que depois vai se tornar o departamento de narcóticos, e isso vai crescendo, e hoje a gente tem uma máquina de segurança que não apenas tem o pretexto da repressão, mas se nutre dela porque é intimamente ligada ao próprio sistema corrompido, enfim, do aparelho de segurança que é imiscuído pelos grupos do narcotráfico. Que expressão equivocada, porque na verdade uma parte da substância sequer é narcótica, né, o caso da cocaína, por exemplo. Então eu acho que a gente precisaria esse ano ficar muito atento ao que vai ocorrer no Canadá, porque a partir de 1º de julho vai estar legalizado
a maconha num dos estados centrais do dispositivo ocidental. E para o Brasil não é apenas um problema de ordem social ligada a amenizar as consequências, enfim, da brutal violência que mata por balas perdidas ou não a cada dia, mas é também uma questão do ponto de vista da soberania econômica do país. Porque a maconha é uma commodity que vai se tornar cada vez uma das mais importantes commodities do mundo, ao lado do trigo, ao lado do café, ao lado do próprio petróleo. É um recurso econômico estratégico, que é hoje uma das mais ascendentes e emergentes esferas de novas empresas e de novos negócios de bilhões de dólares. Então é até um problema de independência nacional e de soberania nacional não ficar refém de empresas estrangeiras que estão desenvolvendo toda uma tecnologia própria, sobretudo no Canadá, na Holanda, na Europa, ou mesmo em países como Israel, que estão na primeira linha dos estudos sobre a maconha não só terapêutica. Então eu acho que é um tema que cada vez mais, diante de uma campanha eleitoral que esse ano vai ocorrer, precisa ser objeto de debate público e de campanhas, enfim, de mobilização. A primeira delas é a Marcha da Maconha, que vai ocorrer em São Paulo, dia 26 de maio. Eu espero que seja um momento para a gente discutir um projeto nacional ligado a uma nova forma de regime democrático que permita a autodeterminação e a autonomia de toda a cidadania em relação àquilo que diz respeito à esfera do seu próprio corpo, da sua própria conduta, na escolha das suas ingestões, e que também a gente possa incluir o debate sobre um problema geopolítico de uma legalização que está desmontando o sistema proibicionista por razões, inclusive, de alta lucratividade, de um novo ramo industrial e comercial que emerge na América do Norte, e no Brasil a gente mantém o contrário, um sistema clandestino de rentabilizar para grupos que são grandes empresários, grupos ligados ao parlamento brasileiro, com helicópteros, traficando drogas, e a proibição só serve para manter a lucratividade desses setores. Então eu acho que mais do que nunca, defender a legalização da maconha e de todas as drogas é um dos programas essenciais de qualquer movimento emancipatório, de qualquer movimento progressista, democrático, que se proponha a amenizar, enfim, as condições de sofrimento enorme que o povo brasileiro sofre com essa guerra absolutamente injusta. Então eu termino dizendo que o tema da legalização das drogas e do fim da guerra às drogas se torna hoje talvez um dos temas centrais no debate político de diferenciação não apenas da esquerda e da direita, porque há uma certa transversalidade curiosa nesse tema que faz com que alguns setores de esquerda sejam os mais proibicionistas e até mesmo os que mais executam no mundo. Afinal, o partido da China ainda se chama comunista e faz execuções capitais mais do que qualquer outro no mundo. E, por outro lado, há setores ultraliberais que estão a favor do fim da proibição, alguns até pelo próprio interesse de investimento nesse mercado emergente. Então, eu acho que o tema é indispensável de estar na agenda política central desse país e colocar todos os candidatos à presidência da República esse desafio. Eu, por exemplo, que sou apoiador da campanha do Boulos e da Sônia Guajajara, espero que eles estejam na Marcha da Maconha e que incorporem no programa da campanha presidencial a questão da legalização das drogas como um tema central. Bom, encerro por aqui. Na pressa também acabei esquecendo de me apresentar, sou a Camila, sou economista. E queria agradecer o convite também dos companheiros da Rizoma e passo a palavra para a Rosane. Bem, boa noite a todas e todos. Quero agradecer o convite e a lembrança. O agradecimento ele não é meramente protocolar. Eu acho que nesses tempos difíceis que todos nós estamos passando, mesas como essa, iniciativas, debates, reflexões, elas são super necessárias para a gente um pouco tentar refletir, ainda que a gente não encontre nenhuma chave de sentido, né? Porque está tudo muito nebuloso. Eu acho que o fato da gente estar no sábado discutindo temas que estão no coração
do nosso país já é, digamos, algo para se festejar, né? Já que a gente temos tão poucas coisas a festejar, né? A reunião, o encontro, a reflexão, a tentativa de pensar sobre isso já de fato, algo louvável. Bem, eu acho que a partir do que o Henrique, né, ele já pontilhou o que seria, o que é efetivamente o tema central do debate. Quando a gente pensa quem que paga o pato com a intervenção militar, a minha fala ela vai partir de um recorte, né, que na verdade não é um recorte, é a questão, é o quadro tomando como fundamento a questão racial. Se a gente pensar em todas as questões que o Henrique coloca, né, e com as quais eu concordo, em gênero, número e grau, eu vou até retomar aqui, o Acácio, a gente participou recentemente de uma mesa, então ele vai, tem algumas coisas que serão repetidas, porque a mesa teve até o mesmo tema, né, o mesmo fundamento, que é um pouco, é importante que a gente faça um movimento retroativo, para pensar em proibicionismo, para pensar em política de drogas, violência, segurança pública, intervenção militar, que esse país ele tem uma face violenta que sempre estabeleceu uma linha divisória entre nós e os outros, entre amigos e inimigos, entre aqueles, né, sobre os quais se pode dizer tudo, inclusive matar, como diria o pensador camoranense, que eu gosto muito, Atílio Bembe, quando ele fala, né, das pessoas, né, negras do mundo, né, sobre esses corpos se pode fazer tudo. Ora, um país que escravizou por mais de 320 anos, e a Maria Célia, uma historiadora, que ela vai dizer, olha, o medo, ele sempre foi uma política, uma forma de governo no nosso país. No século XIX, quando havia uma discussão intensa entre os imigrantistas e os abolicionistas, qual era o grande medo do nosso país? Do Brasil se converter no Haiti. O país que ousou, que foi o primeiro país das Américas a acabar com a escravidão, né? Com a escravidão negra, e ali onde os negros tomaram efetivamente o poder. Então, as nossas elites, elas sempre tiveram, ao mesmo tempo, desprezo, né, e medo dessa grande população. Olha o que se faz quando se tem medo. Se estabelece uma linha divisória, eles são mal radical, eles são inimigos. Quando a gente pensa todos esses desdobramentos, desde a criação da polícia militar, que como o próprio Antônio Cândido já nos ensinou, substitui o capitão do mato, e capitão do mato, portanto, ela nasce com uma vocação entreguista, a nossa polícia, porque ela é substituta direta desse capitão do mato que perseguia, que entregava, que torturava e que matava. Esse paradigma, digamos, de perscrutar, de escolher e de perseguir o inimigo se mantém nessa vocação entreguista das nossas polícias. Ora, o que a gente pode pensar, qual o link, qual a ligação, a relação que a gente pode pensar, digamos, desde o século XIX, para a gente não voltar, né, tão anacronicamente do tempo, mas se a gente fizer uma passagem do século XIX para os nossos tempos, a gente vai ver que quem paga o pato continua sendo a mesma população. Quem foi escravizado e hoje é um grupo racial não hegemônico. A morte da Marielle Franco, ela é uma síntese de tudo isso. Mulher negra favelada, e o recado é, não tentem avançar o sinal. Nós temos como conter, né? Conter a todos vocês. Mas a todos quem? Ora, quando a gente pensa a ideia que, de fato, o exército nas ruas sinaliza para uma falência do Estado, no seu papel de pensar realmente segurança, pensar violência, enfim, entrando no discurso mais corrente, né, sobre segurança pública, etc. A presença do Exército na rua significa, uma das discussões, e a gente teve também na nossa mesa, é que
do Exército não se espera o uso moderado da força, ao contrário da polícia. Daí porque, evidentemente, nem a polícia usa a força moderadamente, ela mata, né? Daí porque os autos de resistência é uma luta, né, histórica dos movimentos negros, que toda desculpa, né, a desculpas em geral do policial é porque houve, né, o auto de resistência, então teve que matar. Mas quando o governo, o desgoverno, anuncia uma intervenção militar e dizendo que ela ali é um laboratório que pode ser estendido para todo o Brasil, há uma oficialidade em torno dessa força que não veio para ser moderada, né? Aquelas imagens da primeira semana da intervenção do Exército, que chocou muita gente, revistando crianças, indo na escola, é a prova cabal disso. Não há moderação de força. A polícia, ela já é tomada nesse sentido como um ato violento. Ora, se a gente pensar a violência, seja no seu aspecto sistêmico, seja no seu aspecto estrutural, voltando, eu gosto muito da frase, que eu gosto dele, pelo contrário, mas acho que essa frase ela sintetiza muito o que seria esse momento, né, de quem está pagando o pato, quando se pensa um jurista alemão, nazista, o Carl Schmitt, que vai pensar que a política, e eu até anotei aqui, é para ele fundamentalmente um ato de força. Toda atividade humana, para ele, divide, do seu ponto de vista, o universo humano em duas categorias de relações contrárias. A moral distingue o bom do mal, a estética o belo do feio, a economia o útil do prejudicial, a política o amigo do inimigo. Ora, se a gente pensa que a intervenção militar ela tem uma concepção de política em que divide amigos e inimigos, é preciso que a gente pense, quando a gente fala em proibicionismo, por exemplo, a história, que é uma discussão muito corrente a legislação incorreta, né, para ela em relação ao consumidor de drogas, né? Se houve um avanço na legislação, mas o que se teve na outra ponta? Um endurecimento em relação ao tráfico, ao traficante. Quem que trafica, né? Quem são o encarceramento? Se a gente pegar essa discussão e colocar ela numa perspectiva dinâmica, são meninos, jovens, pretos e um encarceramento em massa. Então, ser antiproibicionista é também a gente pensar em algo que não é nada civilizatório, que são os nossos presídios. Eu sempre brinco, né, que na verdade não é uma brincadeira, que eu espero que um dia, em algum momento da nossa história, a gente olhe para trás, se envergonhe e diga, nossa, mas no Brasil nós encarcerássemos pessoas dessa forma. Porque até agora nós não... a mobilização em torno disso, ela não é geral. Mas por que não é geral? Porque o inimigo que está ali. E quem são esses inimigos? São jovens da periferia negros, nossos 5 minutos. Isso nos leva, e aí eu vou ter que reduzir, a gente sempre acha que tem muito tempo, eu já falei o nome dele aqui, do Attila Mbembe, que é esse pensador camaronês que na aula hoje na África do Sul. Ele vai pegar a partir da ideia de biopolítica do Foucault, que é um conceito que é muito difundido, ele vai adotar a ideia de necropolítica. E para o Mbembe, na necropolítica, mais do que ser uma contraposição à biopolítica do Foucault, ela expressa de maneira muito terrível as máquinas de morte do Estado contemporâneo. Em máquinas de morte que vão atingir os inimigos desde sempre, os grupos raciais da hegemônica. O Attila Mbembe vai dizer, olha, essa necropolítica ela atinge os habitantes das chamadas topografias da crueldade, lugares onde o Estado está presente, mas a partir da sua força repressiva, porque também o que o Mbembe diz nos leva muito
a cair por terra aquela ideia que foi muito dos movimentos sociais na década de 80, porque os jovens vão para o tráfico, por quê? Porque o Estado não chega no morro, né? Não tem muito Estado, pelo contrário, há uma presença grande do Estado, não é ausência de Estado. Porque o Estado está ausente nos aparelhos culturais, nos aparelhos educacionais, mas ele está enormemente presente nos aparelhos repressivos. Então não é ausência do Estado, é presença excessiva, ubíqua, onipresente do Estado nesses lugares que fazem com que ele seja topografia da crueldade. Ora, para terminar de fato, eu acho que qualquer discussão que não leve em conta o fundamento racial, o fundamento de classe nesse momento de intervenção militar, é uma discussão que está fadada ao fracasso. A gente não encara essa ordem de coisas que a gente está vivendo se a gente não tomar o racismo como o grande nexo que move essa máquina proibicionista, que encarcera, que mata e que viola. É preciso, portanto, eu acho que a gente tomar, né, e pensar o racismo no Brasil, não é só pensar que seja um problema de nós, negros, da população negra, é a grande questão. Né? Repito, a morte de Marielle, uma mulher negra da periferia, do Complexo da Maré, não foi à toa, como não foi à toa as notícias terríveis tentando matá-la duplamente, né? Porque são narrativas que colam para os descerebrados, para a ignorância raivosa, mas que colam. Ora, isso significa dizer que, de fato, esses tempos difíceis que nós estamos atravessando nos remetem aos nossos 518 anos de Brasil e o problema que a gente nunca resolveu, ou quando a gente encara de frente, a gente tenta ver de maneira, às vezes, muito lateral. E tem uma anedota que diz que o Sol ele é de uma luminosidade total. E qualquer tentativa que a gente tem de olhá-lo frontalmente, a gente cega, não é isso? O racismo no Brasil é mais ou menos isso. A gente fala, não é preconceito, a gente não encara frontalmente o problema racial, porque ele está tão presente, ele atravessa as estruturas e ele funda o que, inclusive, ele foi uma das motivações também do golpe, que a gente considera, quando considera ele como algo episódico, como fenomênico. Então a gente costuma brincar e dizer que o tempo da inocência já acabou e foi tarde. Muitíssimo obrigada. Eu quero o protocolo, eu sempre deixa eu passar para a mediadora. Quer ser você? Só falar uma coisa antes, a gente está fazendo streaming também ao vivo, tá pela página da Autonomia Literária, então quem quiser ajudar na divulgação, compartilhando o link, também pode ser. Bom, boa noite a todas as pessoas presentes. É um grande prazer estar aqui com o Henrique, com a Rosana, com o Roger eu ainda não conheço, mas enfim, saúdo também. A gente brinca que a gente realmente está num tempo onde é importante falar, é importante enfrentar, inclusive em qualquer lugar, em qualquer espaço, até mesmo quando os financiadores são contra a gente. Mas como diz o outro também, a gente já viu que não é isso tudo quando vê as quadradas, então vamos embora. Eu vou um pouco na linha da Rosana também, né? Porque essa arte de governar, a qual o Henrique se referiu, ela se ocupa modernamente, basicamente, da vida. E a grande questão que se coloca para o Estado bom, por que um Estado que se ocupa da saúde? Eu estou me sentindo a própria Maria Bethânia. Gente, por favor, estou falando! Sabe quando a Maria Bethânia reclama? Pare de comer! Bom, esse Estado que se ocupa, sobretudo, da vida, ele precisa matar. Né? E o Foucault é muito feliz, né? Foucault que vai ser retomado pelo Attili, quando ele diz assim, bom, só existe uma forma desse Estado justificar a sua ânsia assassina, que é o racismo de Estado. E eu acho que é muito importante a gente marcar que a execução da Marielle Franco
foi um ponto extremo do exercício desse racismo de Estado, porque uniu uma vida que, por questões sociais e políticas, não seria matável, né, embora se mate vereadores, lideranças políticas nos rincões do Brasil. A quinta maior vereadora, a quinta mais votada vereadora do Rio de Janeiro, não seria uma vida matável, mas a Marielle é negra. E isso faz dela um corpo matável ou um alvo do racismo de Estado. Então, para eu não romper aqui os 15 minutos, eu preparei duas coisas muito pontuais, meio telegráficas, se der depois, né, a gente pode conversar, mas que eu acho que são importantes de dizer sobre meio Foucault, meio Attili, né, dessa politização do cadáver que se deu em torno da execução da Marielle Franco. Primeiro, os responsáveis diretos por essa execução são os chefes da intervenção. Sinceramente, pouco me importa o resultado das investigações, né? A intervenção é absolutamente irresponsável. Eu costumo usar duas imagens para falar da intervenção. Que, primeiro, a intervenção é o 11 de setembro desse governo absolutamente ilegítimo. Quer dizer, ele criou a intervenção, não, a execução de Marielle é o 11 de setembro dessa intervenção, porque criou todos os motivos que eles esperavam. Então, ainda que a hipótese que a investigação está trabalhando, a Marielle tenha sido executada pelas milícias, isso favoreceu diretamente a intervenção, na medida em que ela justifica a intervenção naquele discurso canalha do Temer, logo depois do fato ocorrido. E mais do que isso, cria uma situação na qual há uma guerra silenciosa, mas uma guerra extremamente assassina, entre as forças policiais e paramilitares, as milícias, os comandos e assim por diante, e o próprio exército. Então, é preciso se perguntar qual que é a motivação da morte dela. Por exemplo, é curioso imaginar que a resposta mais imediata a isso seria as denúncias que ela teria feito em Acari. Bom, o Freixo denuncia isso há muito tempo. Por que o Freixo não foi executado? Gente, entenda, eu não queria que o Freixo fosse executado, mas isso mostra que a Marielle é um corpo mais matável por ser mulher e negra do que o corpo do Freixo. Mais do que isso, a gente sabe que existe em torno das pautas e da própria filiação política da Marielle Franco, toda uma esquerda bastante confortável da Zona Sul do Rio de Janeiro, que decide as coisas diretamente do apartamento da Paula Lavínia, só que o corpo dessas pessoas não é executado. O corpo da Marielle é. Eu vou chegar em algum ponto com isso. Então, também é preciso se perguntar quem lucra, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, com a execução dessa mulher. Mais do que isso, por que quem realizou essa execução fez questão de dizer que era uma execução? Uma imagem também que eu acho importante da gente usar bom, o trabalho não foi o trabalho de um açougueiro, foi o trabalho de um cirurgião. São 4 tiros de bala 9mm que pegam pela transversal, poupando a assessora dela e pegando direto as costas do motorista. E aí me desculpem também as pessoas que são muito humanitaristas, é óbvio que a morte dela é muito mais significativa do que a morte do motorista. Isso não quer dizer que eu acho que a vida dele vale menos do que a dela, mas é igual essa gente imbecil que diz assim, ninguém chora porque policial morre. Gente, eu sou professor, minha profissão me coloca no seguinte risco, eu ficar rouco, como eu estou, porque sexta-feira eu tive a infeliz ideia de dar 2 aulas no mesmo dia, mas é um ônus que a minha profissão tem. Bom, tomar tiro é ônus de ser policial, então ninguém vai ficar tão comovido por conta disso. E mais que isso, a carga simbólica, a gente sabe o quanto se mata de negros diariamente nesse país que é explicitamente racista, a carga simbólica dela ser não só vereadora, mas vereadora de uma capital como o Rio de Janeiro, e uma capital que ainda sofre uma certa síndrome de império, vide todas as reuniõezinhas privês no Leblon,
isso se torna algo mais assustador. Os meus amigos, cara, que moram na Maré, que militam na Maré, eles estão com medo. Né? E eu digo para eles, bom, não é o momento da gente ter medo, mas eles estão com medo por quê? Porque a polícia militar está passando na rua dizendo, se vacilar a gente vai dar tiro em ativista, vai dar tiro em morador. Por quê? Porque a intervenção militar ela é irresponsável por vários motivos, mas sobretudo porque ela bagunçou a ecologia criminal do Rio de Janeiro. Né? A disputa entre as milícias e o comando é uma disputa mais ou menos regulada, né? É apenas a prova cabal de que, ao contrário do que acreditava von Clausewitz, né? Não é a guerra a continuação da política, e sim a política é a continuação da guerra por outros meios. Né? E isso nos leva a uma segunda etapa dessa questão, que é a intervenção em si, ela além de todas as questões casuísticas que tem em torno dela, né? A explicitação de que é urgente um combate, não só a todo o sistema carcerário, né, que é a forma moderna das senzalas aqui no Brasil, não só da liberalização imediata das drogas, da legalização das drogas. Muita gente diz assim, eu ouço em vários ciclos, a esquerda não tem proposta para a segurança pública. Bom, aqui nós temos 3 perfeitamente execuíveis para mostrar, que é legalização das drogas, redução do encarceramento e desencarceramento das prisões ilegais, né, e, de minha parte, a interrupção imediata da prisão para jovens na antiga FEBEM, atual Fundação Casa. Mas, mais do que isso, ela explicita uma indústria global, né, que não é nem uma indústria, é um ramo empresarial extremamente lucrativo, que um abolicionista chamou, no seu livro muito feliz, do crime, que se alguém fizer um mapeamento muito rápido, que infelizmente eu não vou ter tempo aqui para expor para vocês, vai mostrar que todos os sujeitos envolvidos nessa intervenção são tributários dessa indústria do controle do crime. Primeiro, né, meio nesse campo telegráfico, gente, quem é a alma ingênua que acredita que um partido como o PMDB, que há décadas mama no Estado, seria o responsável por algum tipo de saneamento financeiro, né, que foi uma das justificativas dessa composição desse governo ilegítimo. Claro que o PMDB não ia querer isso. Mas, gente, quem acredita que Michel Temer pode ser tudo menos idiota. Ele é um canalha de marca maior, mas ele tem mais anos de política do que eu tenho de idade. E ele sabe que ele não é uma figura elegível. A ideia de que a intervenção foi feita por desculpa ou porque o Temer quer se lançar como um candidato, não é uma ideia aceitável para mim. Porque, parênteses rápido, né, um pouco que a Rosana falou aqui, é impressionante como a Marielle Franco, ela era mestre especialista em segurança pública, ela era relatora da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, e a Globo nunca perguntou para ela o que ela achava da intervenção, e de uma hora ela virou uma grande heroína que foi atacada pelo Estado Democrático. Gente, guerra exige uma coisa muito simples e muito objetiva, e mesmo o Carl Schmitt sendo um nazista filho da puta, isso ele estava certo. Quem é o inimigo e quem é o amigo? Então, quando de repente dizendo assim, vamos defender o Estado de Direito, pode acreditar que tem angu nesse caroço. Mas voltando, então, não me satisfaz a explicação de que a intervenção foi feita porque o Temer quer se lançar como candidato. Claro que em política as coisas mudam muito rápido, né, mas está mais do que claro que, pelo que está sendo encaminhado, a candidatura do direito será o Alckmin com apoio do Democratas e do MDB paulista, reeditando aí uma trinca vitoriosa dos anos 90 que nos levaram onde nos levou. Bom, e aí tem um dado muito importante econômico, que é assim, no dia 9 de março, 5 dias antes da execução da Marielle, o ministro Raul Jungmann, ao assumir o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, declarou que o BNDES liberaria 42 bilhões voltados para a segurança pública, sendo que desses,
211 milhões estariam destinados à construção de novos presídios. Bom, a gente sabe muito bem que, por conta dos últimos acontecimentos, as coitadinhas das empreiteiras, que são as principais financiadoras das campanhas eleitorais aqui, ficaram sem negócios no Haiti, sem negócios em Angola, sem negócios na China e na Índia. Bom, alguém precisa alimentar essas nacionais tão gloriosas que são as empreiteiras, e está aí o dado colocado de maneira muito explícita que, por meio da intervenção, se fará repasse do BNDES, tirado sem passar pelo parlamento, porque isso foi um truque também para fazer a tal reforma da Previdência sem ter que passar pelo parlamento, passado aí via BNDES. Então, por último, né, o último ponto que eu queria levantar aqui é, some a isso o fato de que a cúpula dessa intervenção é do PMDB paulista. E desculpe, gente, o PMDB paulista tem uma história muito longa ligada à Secretaria de Segurança Pública. Michel Temer foi quem assumiu a Secretaria de Segurança Pública no governo Fleury, como diria a canção, Fleury e sua gangue que nadou numa piscina de sangue, né, que assumiu logo depois do massacre do 111 no Carandiru. E foi ele que deu solução para essa história. Então, quais são os outros negócios da indústria do controle do crime? Eu vou botar isso só como uma questão. Além da construção de presídios que estão em jogo aí. Já que eu comecei falando do racismo de Estado, qual é o regime dos ilegalismos, onde empresas também atuam no campo ilegal, porque dá muito dinheiro, né? Empresas como a gente tem aqui, o primeiro comando da capital, qual é a relação disso com essa intervenção? Então eu diria que quem paga o pato dessa intervenção é, primeiro, Marielle Franco, que foi já usada como bucha do negócio desses brancos, né? Como diria o outro, eles que são brancos que se entendam, mas ela foi usada como bucha e, por incrível que pareça, salvo outra informação, me parece que o Exército, as Forças Armadas brasileiras, tão gloriosas também, estão sendo a declaração de general sabe bem o papel. Embora nós, para finalizar, a capital bandeirante, formadora de capitães do mato e matadores de índio, sejamos o epicentro dessa história. Porque uma coisa que se diz meio equivocadamente é que o Exército Brasileiro não está preparado para isso. Isso não é verdade. Existem 2 batalhões de infantaria leve, né, o 11º Batalhão de Infantaria Leve e o 12º Batalhão de Infantaria Leve, que são treinados para ações de GLO, garantias de lei e ordem, que eles ficam, não por acaso, aonde? No estado de São Paulo. O 11º Batalhão fica em Campinas e o 12º Batalhão fica em Caçapava. Quer dizer, todos esses meninos imberbes que são colocados com fuzis para fazer papel de polícia nos morros, eles têm treinamento, sim. Eles agem segundo uma lógica militar, que é o inimigo deve ser abatido, e nós estamos nessa situação por conta do interesse escuso político da cúpula desse governo que declarou essa intervenção irresponsável, e por conta dos interesses escusos da indústria do controle do crime, tendo o Exército Brasileiro usado como bucha e, para variar, os pretos sendo o corpo matável desse país que foi o último a abolir a escravidão. Deixa eu passar a palavra também. Eu apresentei os 2 livros aqui. Tem também que a Rosane fez a orelha, que é Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, e que trata muito do que a gente está debatendo aqui hoje. E só também, já fazendo um parênteses, aproveitando o dado econômico, todo esse processo, né, da aproveitando que sou economista, todo esse processo de sucateamento dos bancos públicos, né, que o BNDES está fazendo parte até mesmo para fomentar esse horror que é a militarização no Rio de Janeiro. Roger.
É que, como diz aquele outro, da segurança pública dá bilhão, né? Dá bilhão pra caramba. Dá bilhão, aliás. Dá bilhão e dá muito voto, né? O medo vende muito. O medo é uma coisa muito cara, muito rentável. Boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui, nesse lugar tão legal, uma mesa tão rica, tão instruída, que me ensinou tanto. Eu preciso contar antes, né, que eu fiquei muito surpreso quando eu recebi esse convite, muito embora a minha formação seja jurídica e hoje eu atue lá na primeira vara do júri como assessor do juiz. A minha área é literatura. Eu escrevo romances policiais há uns 10, 12 anos, muito embora o livro Ponto 40 tenha saído pela editora Veneta, eu tenho outros 4 que também saíram pela editora Planeta, que é uma grande empresa, e, enfim, mas o que eu tenho mais amor é esse, até porque ele foi parte de um blog, eu estava aqui contando para o professor, que logo que surgiu essa história dos blogs, eu criei nem sabia o que era, me disseram que era uma coisa de diário. Aí então vou fazer. Na época eu já era investigador e eu narrava, eu contava algumas histórias que eu vivenciava na Polícia Civil e ninguém queria. Para mim, eu me sentia ali muito seguro, né? E de repente foram surgindo outras pessoas que gostavam daquilo e de repente foram surgindo outros policiais que também gostavam daquilo e a gente começou então a compartilhar histórias sobre segurança pública. Em 2009 surgiu um movimento policial, que foi um dos meus maiores orgulhos, assim, que a ONU veio uma pesquisa e queria saber que história é essa, que havia quase 500 policiais falando sobre a segurança pública. 400 mandados embora da polícia, e eu tenho um orgulho, talvez, da única pessoa que foi condenada pelo Estado por crime de opinião política. Eu levei 30 dias de suspensão, porque eu fiz um artigo num grande jornal reclamando das condições da Polícia Civil, do nosso, então, salário, e isso foi motivo suficiente para o Estado instaurar um inquérito. Não foi nem um PAT, não foi nenhuma sindicância, foi um inquérito, quase que eu fui indiciado, mas eu acabei, então, condenado a essa suspensão. Eu estou dizendo isso porque eu notei aqui que há muita proposta, realmente, para a questão, se não para a diminuição da criminalidade, pelo menos para como lidar com a questão do narcotráfico. São coisas até que já são debatidas há muito tempo, que nós temos certezas que nós temos a certeza que tem que ser feito assim. Todo mundo sabe aquilo que tem que ser feito para que o crime ele deixe de ser a prioridade. É abaixar o encarceramento, enfim, a única coisa que eu não vejo é chamar o policial para essa discussão. Há uma situação muito ruim, até porque mesmo se você chamá-lo, ele não virá. Porque o nosso policial, seja o militar ou o civil, ele é legalmente proibido de dizer qualquer opinião contrária contra o Estado. A lei orgânica da Polícia Civil prevê a pena de suspensão até exoneração. E eu sou um exemplo disso. Enfim, nós temos uma entidade que é a polícia, que eu até concordo com a Rosana, ela tem toda a razão, é o nosso grande capitão do mato atual, sempre foi assim, e nós não sabemos como fazer para que essa questão seja resolvida. Porque eu vejo muita discussão, eu vejo muita gente falando, eu vejo muitas ideias, vejo muita PEC, mas eu não vejo chamar o policial para que ele seja ouvido. O que nós vemos existe muitas pessoas dentro das instituições que são a favor da legalização
das drogas. Existem muitas pessoas dentro das instituições policiais que são contra a liberação das armas, mas essas pessoas, elas são subestimadas, elas não podem vir ao público, e muito embora elas existam, elas têm uma voz, mas elas sempre ocupam os piores lugares da polícia. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje em dia, eu desafio a vocês a encontrar algum delegado que tenha coragem de abrir um boletim de ocorrência simples contra algum político que seja do Estado, que seja do PSDB. Isso não vai existir, porque todo cargo na polícia, toda função na polícia, muito embora o ingresso seja via concurso público, ele é por nomeação política, ele é de indicação. Ou seja, você não vai para um DHPP, você não vai para um DENARC, você não vai para um departamento especializado pelo seu mérito, pelo aquilo que você apresentou durante a sua vida toda na polícia. Você vai para ocupar aquele lugar porque alguém mandou você lá, porque você é de confiança do chefe, do chefe, do chefe. Isso não é de hoje. Quando a família real veio ao Brasil, ela notou que não havia um serviço de segurança pública do nosso território. E aí surgiu então a tal da intendência, que era um órgão conjunto, que não havia muita divisão entre a polícia investigativa e a polícia ostensiva. Juízes e desembargadores, eles faziam tanto a função de investigação quanto a de julgar. Isso foi até em 1827 surgiu a figura do juiz de paz, que então foi ele que ocupou essa posição de investigar e de julgar. Tem algumas especificidades de variações de pena, mas a base era essa. Só que o juiz de paz tinha uma particularidade: ele não era nomeado pelo imperador, ele era eleito. A paróquia se reunia e elegia quem seria a pessoa responsável pela investigação e pelo julgamento. Isso provocou uma inflação de micro-revoltas à época, porque começou-se a se dar muito poder político para localidades. E o Estado, o imperador, ele notou então que a força que ele tinha para dominar a área já não era tão intensa assim. Então, rapidamente, os juízes de paz eles foram substituídos pela figura da Guarda Geral, da Guarda Nacional. A Guarda Nacional também era mantida por um desembargador, e esse desembargador tinha autoridade para nomear nas províncias pessoas que seriam responsáveis também pelo julgamento, pela investigação e pelo julgamento. Essas pessoas eram chamadas de delegados. Essa forma de se manter a polícia investigativa dentro do judiciário só foi mudar na década de 70 desse século. E aí separou-se. Os delegados, então, eles passaram a ser nomeados, mais uma vez, para garantir que a investigação continue na mão do poder político, só que eram nomeados entre pessoas comuns e os bacharéis em direito. Aí formou-se, então, isso que a gente conhece hoje sobre Polícia Civil, e o nosso primeiro concurso para delegado só veio surgir na década de 20, porque foi na década de 20 também que ela se subdividiu. Em São Paulo criou-se a Força Pública, que era uma entidade civil, mas responsável pelo policiamento ostensivo, e na capital existia a Guarda Municipal. Com a Constituição de 45 veio uma ordem para que todas as forças públicas dos estados elas se transformassem em polícias militarizadas. Isso ganhou muita força na década de 70 como regime militar. E aí São Paulo, então, determinou que os integrantes da Força Pública e da Guarda Municipal, eles optassem se eles queriam ser parte da Polícia Militar ou então se eles queriam ser parte
da Polícia Civil, só que no cargo de investigador e não de delegado. Eu fiz essa retomada toda até para pontuar de que eu acho que o nosso grande problema não é tanto a questão da militarização. Quando a gente fala que uma polícia é militarizada, nós retomamos a ideia da violência, nós retomamos a ideia de toda aquela opressão, que isso é justo, realmente. Mas nós temos que pensar que nós estamos lidando com uma tropa em São Paulo de 120 mil homens armados. 120 mil homens armados e treinados para combater. O conceito primordial de uma polícia militar é essa. Tanto que isso não é só no Brasil que existe. Existe na Europa inteira. As gendarmerias, né, que existe na França, na Itália. Só que a diferença deles é que a polícia militar europeia ela existe para atuar em casos específicos. A polícia militar, retomo, é uma polícia treinada para combater. Em São Paulo, isso se tornou rotina. No estado de São Paulo e no Brasil como geral. Eu cito São Paulo porque é a minha realidade. Aqui nós temos uma polícia para atuar, mas para limpar as ruas. Quando a gente fala da intervenção, eu nem sei se isso pode ser chamado de intervenção, porque a intervenção é um termo técnico que está prevista na nossa Constituição, e aquilo que existe no Rio de Janeiro não é aquilo que está previsto na nossa Constituição. Apesar do que, desde o impeachment, nós já não temos parâmetro constitucional para dizer o que é o certo e o errado. A partir do momento que nós aceitamos que uma presidente eleita, democraticamente eleita, fosse destituída, não respeitando a regra do impeachment, que é uma regra democrática, nós colocamos abaixo o Estado democrático de direito. Hoje em dia, o que vale mais é a lei da Bíblia e da moral. Os nossos políticos, eles não têm nenhuma preocupação, eu não digo com a legalidade, porque a legalidade é uma situação muito arriscada, né? Até porque a lei é apenas uma das manifestações do direito, junto dela também há a interpretação, que se não fosse o efeito da interpretação, as nossas grandes conquistas jurídicas desses últimos anos, elas nunca teriam sido atingidas, como foi, por exemplo, o reconhecimento da coletiva, como foi, por exemplo, o reconhecimento do aborto para os encéfalos. E atuando hoje lá no júri, eu posso dizer para vocês que 60% dos nossos réus eles são PMs. E coisa assim de 80% das vítimas são negros. E sempre nessa mesma situação, seja de combate, seja de enfrentamento, que eles anotam como combate e de enfrentamento. E eu vou dizer uma nota mais triste ainda. A maioria deles são absolvidos. Eles são absolvidos porque no júri não importa um julgamento técnico, importa aquilo que o jurado entende como certo ou errado. Ele julga pela a sua própria consciência. Ele não é obrigado a se atrelar às provas. Tanto que dentro os quesitos que são previstos na lei, um é simplesmente o jurado absolve o réu, só isso. Ele não pergunta se o réu merece ser absolvido ou não, se as provas são condizentes com isso ou não. E, partindo disso, os advogados, quando atuam no caso de réus PMs, eles sempre usam a máxima. Essa pessoa não é um bandido, ele é um herói, porque ele matou para limpar as nossas ruas. E aí ele mostra a FA, a folha de antecedentes do réu, já tem passagem por tráfico, já tem passagem por roubo, já tem... Teve um caso clássico esse ano, não sei se vocês se lembram, de um grupo de PMs que extraiu uma pessoa de dentro de uma casa, levou para a parte de trás de uma viatura e atirou nela várias vezes. Alguém filmou isso, tem a cena, o cara agarrando, levando, tirando e levando para lá dentro. Não tinha dúvida, né? Foram absolvidos. Os jurados acharam que as pessoas elas não mereciam ser condenadas. Só para encerrar, então, o que eu peço, o que eu gostaria de ver
é que a universidade ela se apropriasse dessa discussão. Por que que o nosso policial ele é obrigado ao silêncio? Eu gostaria que houvesse mais pessoas com a mesma raiva que tem para desconstruir as drogas, para desconstruir o nosso formato de polícia. Eu dei esse número no início de que a nossa PM é uma tropa de 120 mil homens. Se vocês terem maior que o Exército, maior que o Exército, maior que as Forças Armadas, Marinha e Exército, se eu não me engano, ele só perde para Venezuela. Na América do Sul inteiro, na América do Sul inteira não há uma outra tropa armada pronta para guerrear maior que a Polícia Militar Paulista. Claro que as nossas Forças Armadas, sem dúvida nenhuma, né? E o modelo que se usa, que vem sendo usado desde o século XX nos outros países, é de fortalecer a polícia municipal. Porque quando você quebra essa estrutura de 120 mil homens sob o comando de uma única pessoa, que é o governador, você divide a força. A maioria dos países ela tem uma força policial forte. Existe uma força estadual, mas essa força estadual ela só atua em casos específicos. O que nós temos hoje é um governo refém da polícia militar. E um governo que torna refém a polícia militar, porque o chefe da polícia militar é nomeado pelo governador, o chefe do Ministério Público é nomeado pelo governador, e a pessoa responsável para investigar a nossa polícia civil é o chefe do Ministério Público que foi nomeado pelo governador, ou seja, as polícias hoje já existem exclusivamente para blindar o grupo político que está no poder. Que em São Paulo não são só 30 anos, em São Paulo são quase 150 anos, porque esse grupo do PSDB que está aí é fruto do MDB, que era a Quércia, e que é bisneto do antigo PRP, que é o mesmo país que forjou o golpe da República, que depois é o mesmo país que manteve o Estado da política café com leite. É o mesmo grupo político que bolou a revolução constitucionalista, que de revolução ela não tem nada. E a gente não se preocupa qual é o papel da polícia no estabelecimento dessas forças. É isso. Muito obrigado. Desculpe o papel chato que eu tenho que fazer. Bom, vamos abrir para perguntas e respostas, intervenções. Pode, claro. Quem quiser se aproximar. Boa tarde a todos, meu nome é Aldo. Queria fazer uma pergunta a respeito da questão dos policiais, principalmente São Paulo comparado com o Rio de Janeiro. A gente sabe que existe no Rio de Janeiro movimento dos policiais antifascistas, existe se tem mais contato com a esquerda na polícia no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo parece que tem muito menos desse tipo de ativismo. Queria que você colocasse um pouco para a gente qual que é a diferença, por que é mais evidente isso no Rio e como é que se dá, inclusive, por exemplo, desses policiais que se dizem antifascistas, acho que o Zarcone é um deles, como é que fica junto à corporação e ao comando da polícia o fato deles adotarem essas posições? Sim, vamos juntar. Não, acho que vamos juntar e aí... Bom, boa noite, meu nome é Taka. A pergunta, na verdade, é acrescentando uma outra referência de organização política de esquerda da polícia, né, que é o pessoal das brigadas de Santa Catarina. Né, que o pessoal lá são os prestistas e tal, não sei o quê. Então, só também acrescentando esse ator na pergunta do Aldo. Tá,
Acho que é melhor já passar e aí as pessoas vão pensar melhor. Essa situação de alguns policiais que se alinham ideologicamente aquilo que nós habituamos a chamar de esquerda no Rio de Janeiro, realmente isso sempre foi muito forte. Atualmente, então, eles estão mais livres ainda, porque as polícias do Rio de Janeiro, elas estão sem nenhum comando. Então já não tem mais vigilância sobre eles. Em São Paulo existe, eles são muito preteridos, sempre ocupam os piores lugares, porque eles não estão alinhados ideologicamente com a polícia de vamos manter o status quo. São as pessoas normalmente que frequentam universidades, são as pessoas normalmente que fazem parte de alguma espécie de pós, mantêm grupos, são muito pequenos e são extremamente silenciados. Nós nunca vamos saber realmente quem serão eles, porque, repito, em São Paulo nós temos uma das leis que calam os policiais mais rigorosas do Brasil, e eles atuam, eles são vigilantes. Tá? Quem é responsável, as nossas corregedorias, elas estão muito mais preocupadas em calar a boca desses policiais que observam, que apontam e que sugerem mudanças, do que aquele que extorque, do que aquele que faz o tráfico. Assim, é quase uma questão de empoderar o nosso policial, sabe? Porque é muito difícil você transportá-lo para esse lugar de fala. Ninguém vai colocar aí uma carreira de 20, 25 anos em jogo, porque uma vez que você entra na polícia, você não tem uma profissão, você só é policial. Se você é mandado embora de uma hora para outra, você não vai ter fundo de garantia, você não vai ter férias acumuladas, você não vai ter absolutamente nada. Você vai ser somente um ex-policial. Você não é como, por exemplo, você ser um engenheiro, você ser um advogado, você troca de uma empresa a outra. Não. Por isso é que o governo usa aquela falácia assim, se você não está feliz, vai embora. Tem uma brincadeira, aliás, que os chefes usam, o Estado não te paga um salário. O Estado te dá um distintivo e uma arma, e o seu salário é você quem faz. Isso é muito óbvio lá dentro. Tanto que o policial de sucesso lá dentro é quem ganha muito dinheiro. Eu era chamado de lixo. Eu era aquela pessoa que não era querida, sabe? Porque a moralidade lá dentro, a ética lá dentro é de uma outra forma. Aquilo que nós entendemos como certo e errado, não é que se inverte lá dentro, mas ele é visto por uma outra ótica. É visto por um outro ponto de vista. Então, nem tudo que é errado aqui vai se tornar tão errado lá dentro. E isso acaba se fortalecendo como uma política de progressão dentro da própria carreira. Eu só queria botar uma pergunta que eu acho que você claro. Roger, né? Seu nome? Então, Roger, na verdade, como você explicou por que surgiu o policiais antifascismo no Rio, por que em Santa Catarina a Associação de Praças e Soldados é controlada por uma organização comunista? Né? Você consegue explicar isso daí também? Eu acho que a gente está com muita atenção em cima do policiais antifascismo, porque eles têm um trabalho de mídia que dialoga mais moderninho, mas a gente não pode esquecer que em Santa Catarina tem assim, uma associação, né, porque a policial não pode se sindicalizar, tem uma associação que está sob controle de uma organização progressista, de esquerda e tudo mais. Né? E aí o que eu queria saber é qual que é o contexto de lá que permitiu isso. Né? E já faz tempo. Oi? Hã? Eles são de esquerda, não são antiproibicionistas. Eles são uma organização marxista-leninista bem heterodoxa, né? Não, mas independente disso, eu queria saber como é que uma organização dessas, de esquerda, que canta internacional nos seus eventos, com os praças e soldados, que eu já vi, como é que uma organização dessas conseguiu tomar a associação? Sinceramente, eu vou ser honesto aqui, essa é uma realidade que eu
eu não conhecia. Mas o que eu posso dizer a você é que em São Paulo isso nunca será possível. Infelizmente, na atual formação da relação Estado com a polícia, isso não é autorizado. Quem se atrever a isso, inevitavelmente será expulso. Vai sair, vai ser mandado embora. A nossa realidade é essa. E aquilo que eu já disse antes, nenhum policial vai querer colocar a sua vida de 20, 30 anos servida a uma instituição doente a troco de uma briga ideológica que, pessoalmente, a ele não vai trazer nenhuma resposta, porque isso é uma briga social, é uma briga comunitária. E nós não autorizamos que a polícia participe dessa luta. Nós não damos a ele a chance. Não, mas não é por falta de um convite, é por falta de uma maneira de se transformar no nosso Estado legal para permitir que o policial ele se torne um cidadão de fato, com seus direitos e garantias fundamentais, e a principal, a liberdade de expressão. Senão a polícia vai continuar a ser esse grande monstro desconhecido, mas que é utilizado por quem sabe bem usá-lo. Fazer um comentário. Me parece interessante que, ao se falar da divisão ideológica entre esquerda e direita, a gente ainda não incorpore a questão do antiproibicionismo como sendo constitutivo do que deveria ser uma identidade de esquerda. O exemplo que você deu é curioso, porque eu já tive em Florianópolis, já tive na Marcha da Maconha, aliás, com o Zacconi, que é um delegado de polícia, que também estava lá presente, e, curiosamente, o que supostamente seria de esquerda, que é o prestismo, não sei o quê, não é pela legalização das drogas, condena a Marcha da Maconha em Florianópolis. Então, a gente tem hoje setores no Rio de Janeiro que não são necessariamente do grupo antifascista, que é bastante, enfim, simpático e tal, mas que são do movimento antiproibicionista. O Coronel Jorge da Silva, que é da PM do Rio, e alguns outros setores. Então, eu volto aqui a levantar essa questão que me parece que é um grande desafio atual, que é de entender que legalização das drogas ela tem que ser incorporada como bandeira emancipatória de todos os movimentos sociais, ou a gente vai continuar repetindo o modelo de esquerda que foi o do stalinismo, que foi o do governo que até hoje se diz comunista, que governa a China, ou que governa Cuba, onde não existe nenhum espaço, não só para várias liberdades individuais, mas particularmente para o direito do uso de drogas, que é satanizado de uma forma, assim, digamos, não puramente demoníaca, mas com um argumento talvez de origem biopolítica, que ainda faz menção a uma suposta ideia de saúde pública, que é completamente ridícula. O caso chinês, por exemplo, Deng Xiaoping e Mao Tse-tung eram propagandistas do tabaco. Deng Xiaoping, já na época que se sabia que provocava câncer, dizia que o tabaco é parte da sua identidade. A quarta empresa da China em faturamento é a estatal do tabaco. E a China é o maior consumidor de tabaco do mundo. Eu estou dando esse exemplo por quê? Porque mostra que não é a saúde pública que faz o Partido Comunista Chinês fuzilar cerca de 10 mil pessoas por ano, sendo que uma boa parte é acusado de tráfico ou uso de drogas. Então, se a esquerda não superar o que foi não só o mecanismo centralista, antidemocrático, repressivo, contrário a qualquer forma de dissidência que se expressou nos regimes ditos de esquerda no passado, mas, sobretudo, se não superar a incapacidade de entender que as liberdades individuais e, sobretudo, a escolha do seu próprio remédio, a escolha da sua própria ingestão, é tão constitutiva de um programa emancipatório que é meio óbvio, né, que quando você cria um crime que atinge algo que é da vida íntima de milhões de pessoas, você extrapolou a dimensão do crime para algo que diz respeito à vida cotidiana. Então, proíba-se o chiclete, proíba-se o chocolate, proíba-se qualquer coisa que é gênero de primeira necessidade, você vai ter uma esfera de criminalidade que abrange quase que a sociedade inteira. E é o primeiro pretexto para a polícia, enfim, enfiar a mão no bolso de qualquer um. Então, esse tema da questão das drogas, ele não é só hoje o ponto central da guerra que é levada em escala internacional como um dispositivo de controle, que é um dos principais, mas ele ainda é um dos elementos que a esquerda não incorporou no seu programa emancipatório de forma plena.
Bom, pediram para eu falar aqui. Também depois do debate, né, lembrando a todos, vai ter a banda cubana que chama Rumba de Alcan, eu acho. E, bom, lembrando que aqui o Audiane é um espaço de resistência e festa, né, como a gente está ouvindo ali. Então, alguém mais pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para finalizar. Acho que é uma grande incógnita na cabeça de todo mundo, já que tem quadros diferentes para ter uma interpretação a sui generis. Quem matou a Marielle? Que Bono? Quem se beneficia com isso? Porque para a direita também não foi assim, o consenso que isso foi bom. Teve uma reação forte. Foi a intervenção? Foi a milícia? Se a milícia fez, teve algum aval da intervenção, porque eles estão controlando boa parte do que está funcionando no Estado. A operação, como a Cássio falou, foi hollywoodiana. O cara deu 13 tiros, 4 na cabeça, balas 9mm da Polícia Federal. Foi num ponto cego de todas as câmeras que tem na cidade. A lugar da execução, não pegaram um carro, logo mais começa a Copa, essa história vai ser esquecida. O Freixo, né, desabou de alguma forma também. O Temer, como a Cássio falou, é um grande simulador, mas historicamente ligado à questão de segurança pública. Coisas estranhas acontecem no Brasil faz alguns anos, como o avião do ministro cai, por causa de uma chuvinha, numa cidade sempre chove. Cai avião, morre, enfim, qual é a interpretação de vocês? Quem fez e por que executou ela? Acho que ficou bem claro que esses corpos morrem e rapidamente a página da história é virada, porque é uma coisa meio naturalizada, né? É um conceito até que a gente está tentando trazer para a autonomia literária, que é a hipernormalização do absurdo. Você normaliza essas coisas, desde ficar, sei lá, quantas milhões de horas no trânsito, até pessoas importantes que representam o poder morrerem, serem exterminadas do nada. Então eu queria ver qual que é a interpretação de vocês em relação a isso, qual que é o recado, o que vocês acham que será o desdobramento, e o que isso significa para esse ano, que ao meu ver é muito importante, infelizmente pela eleição, porque se ela morre numa época de eleição assim, o que poderão fazer em 2019, 2020, 2022, dependendo de quem entrar na presidência. Então tem muita... Foi um recado, foi muito, sabe? Tem várias mensagens por detrás que eu acompanho bastante toda a discussão e ainda não achei interpretações bem embasadas que dão sentido para todo esse caos. Provocação para cada um. Você quer começar? Eu esqueci seu nome, Cauê. Cauê, eu acho que assim, a pergunta que vale $1 milhão, né? Mas eu acho que a pergunta não é mais essa, né? Porque a gente pode dizer que quem matou Marielle foi o Estado brasileiro na exata medida. Ora, ela morre na... Era tudo, né? Dentro dessa falamos comum. Uma figura que eu acho que o Estado, estado de exceção, normalmente eles falavam do estado de exceção como se ele tivesse um período, ele precisa ser um novo normal. O crime político da Marielle, porque assim, primeiro você tentar quais são os milicianos, policiais militares, aí tem um conjunto e são todos representantes de força. Se essa, digamos, suspeita se confirmar,
brasileiro, mas eu acho que a gente não deve nem ficar tendo como alvo os milicianos. Eu acho que a nossa pergunta, mais do que quem matou Marielle, é como foi possível que o Estado brasileiro abrisse possibilidades para que esse crime acontecesse, entendeu? Porque eu acho que agora menos importa quem matou Marielle. Mais importa é a gente pensar que condições foram essas que possibilitaram essa morte nas condições que foram, né? Com o recado que foi dado. E aí eu acho que se a gente fizer essa pergunta, quais as condições que possibilitaram que esse crime acontecesse da forma que aconteceu, de maneira super profissional, como disse a Cássio, né? Enfim, com todos esses requintes que ele aconteceu, aí tem algo que essa pergunta vai atingir cada um de nós, que não é mais culpa. Nós todos somos responsáveis. Eu diria que aí, pensando que na área a gente vai pensar entre culpa e responsabilidade, todos nós somos responsáveis pela morte de Marielle, na exata medida em que a gente não pactuar, eu acho que um outro modelo, uma outra forma de vida, né? Porque eu acho que o que está em jogo com tudo isso, intervenção militar, golpe, desemprego, ano passado eu estive várias vezes no Rio participando de bancas, e como eu falei, se alguma coisa acontecer, se a revolução acontecer, será no Rio de Janeiro. Só que não foi revolução, foi outra coisa que aconteceu. Então, eu acho que essa pergunta, né, na verdade, ela deve ser reformulada para a gente, de fato, pensar o caso, o crime de Marielle, como algo que todos nós interessa, a todos nós, porque todos nós somos responsáveis. E o que o crime de Marielle também, acho que coloca, é que está tudo a descoberto, né? Ninguém mais, todos nós, você está falando ao medo, né? Criamos, está todo mundo com medo. Então eu acho que mais a gente saber quem matou Marielle, porque eu acho que essa resposta pode ser muito fácil, é a gente insistir como foi possível o que foi. Uma pergunta muito Foucaultiana, né? Como foi possível o que é? Se a gente não tentar responder essa pergunta e enfrentá-la, certamente a gente vai ter tantas outras Marielles e tantos outros agentes ocultos, mas que fazem parte, são elementos de uma mesma equação. Acho que o que nos importa agora não é identificar os elementos dessa equação, é a gente pensar que o jogo que a gente deve jogar deve se dar com bases em outra equação, em outras formas de vida, outras formas de organização política, outro projeto de país. A gente não pensar assim, repito, aí é por isso, voltando a tenda entre esquerda e direita, na polícia militar, eu acho que desertores, insubordinados, insurgentes, sempre existiram nessas coisas. Ela só ganha sentido também em termos de propósito, de posicionamento ideológico, se a polícia militar de esquerda encarar algo importante por pretos que ela eu tive que sair para ir no banheiro para fumar, porque eu sou um viciado em veterinário. Mas enfim, eu sou muito viciado, mas enfim. Eu tenho mais vícios do que virtude. Eu sou um drogadinho. Eu só queria te responder bastante objetivamente a pergunta. Vou voltar só um pouquinho em relação à questão da polícia, porque é uma questão que me interessa. Eu pesquiso polícia desde 2006, oficialmente. Embora a palavra revista exista na minha vida, antes de ser revista, de ler, revista acadêmica, ela existia como uma atividade policial. E eu acho que tem uma dificuldade muito grande em dialogar com a polícia, porque não é um diálogo assim, não é um diálogo simétrico. Como que eu vou conversar com alguém que está armado? Quer dizer, o diálogo ele está obstruído de saída, né? Eu acho que a única saída consequente para a polícia moderna é a abolição da polícia.
Não tem outra saída consequente, porque... e por que eu diria isso? Por exemplo, hoje se fala muito e a gente tem dificuldade, principalmente os politólogos, de responder, bom, vivemos ainda numa democracia ou já estamos vivendo num estado ditatorial? Tem um ensaio do filósofo George Agamben, que chama O que é o Contemporâneo, que ele diz assim, o contemporâneo é o ainda não e o não mais. E eu acho que a gente vive hoje nessa condição, tipo, nós ainda não somos uma ditadura, mas nós não somos mais uma democracia. Eu tenho arriscado uma nomenclatura muito rudimentar, que não é tributária da ideia de ditadura do século XX, mas a gente está vivendo uma democracia securitária. E numa democracia securitária, a atividade de polícia é central, porque o exército é chamado a ser polícia e a polícia é chamada a ser força policial. Então, o debate consequente, para mim, em relação à polícia, é o debate de abolição da polícia. Em relação à pergunta do Cauê, eu tenho essa resposta. Quem executou, os mandantes da execução de Marielle Franco são Michel Temer, Raul Jungmann, Braga Neto, Nunes Silva, esqueci alguém? E o Pezão, que é um mandante direto, porque ele é tipo o bundão do ano, né? Tipo, vai ser cu de burro assim lá longe, né? O cara, ele fez uma declaração pública de que ele é um bosta, tipo, eu não sei como um homem ou uma mulher, enfim, uma pessoa é capaz de se rebaixar tanto, ser humilhado no vazamento de uma delação, né? Quem não se lembra do Cabral dizendo: pô, Lula, você herdou a Dilma e eu herdei o Pezão, tamo fudido. Enfim, não, cara, é demais. Então acho que, porque pouco importa a investigação. A execução da Marielle foi o 11 de setembro da intervenção, porque, infelizmente, 80% da população brasileira e 80% da população do Rio acha que a intervenção é correta, segundo as pesquisas, e eles, muito rapidamente, com a ajuda da mídia, disseram, bom, justamente porque Marielle foi executada, a intervenção é necessária para acabar com a banda podre da polícia. A polícia é podre de cabo a rabo, tipo, não tem banda podre. Então, ou você muda completamente a estrutura de produção da segurança pública, enfim, de produção da segurança coletiva, com grupos de autodefesa e tal, ou é enxugar gelo mesmo, como o proibicionismo. E eu diria, para encerrar, já que a Rosana lembrou aqui do Carl Schmitt, o Carl Schmitt tem um livro muito famoso chamado Teologia Política, onde ele vai fazer uma coisa que eu acho até muito consequente. Ele vai dizer, a política nada mais é do que a laicização da teologia. Então, se a política é uma teologia laica, a saída disso são outros modos de viver, talvez uma antipolítica, que é uma prática pagã. E por prática pagã não basta a reza, tem que ter oferenda, tem que ter sacrifício, tem que ter sangue, tem que ter corpo no jogo. Eu vi uma menina no domingo fazer a coisa mais linda que eu vi desde que a Mariela foi executada, que foi, eu estou cansada de pedir justiça para o Estado, eu vou pedir justiça para Xangô. Para tentar ser bem rápido, assim, a título de conclusão, eu acho que existem duas hipóteses em relação ao assassinato da Marielle. Uma hipótese é de que ela representa uma ação que vem sendo no Brasil e que tem um sentido quase corporativo, que é os setores da polícia estão vinculados a negócios concretos, a lucros ilícitos e que evitam que esses lucros sejam perturbados. Então pode ser que isso reflita milicianos que se sentiram, enfim, denunciados por ela, seja em Acari, seja em outro setor. E isso se inscreveria numa dinâmica, digamos assim, que é quase que sistemática e estrutural no Brasil,
e que pode ser listado em dezenas e centenas de assassinatos. Esse seria, digamos assim, o menos pior das situações. Porque a grande diferença do assassinato dela é o fato de que ela não era simplesmente uma mulher negra e favelada. Ela era uma vereadora do PSOL e que estava responsável pela fiscalização da intervenção na Câmara. Ou seja, é um crime político. Crime político, o último que houve dessa natureza no Brasil foi Chico Mendes, uma coisa de décadas atrás. Se foi um crime político, ele pode ter duas coisas. Um setor corporativo da polícia, que na defesa das suas rendas, seja no setor de acari, de miliciano, etc., extrapolou, e isso criou um elemento que foi contrário à intervenção. Isso daí foi um tapa na cara do general Vilas Boas, Braga Neto e de todos os demais. Isso foi um desafio à intervenção. Agora, foi um desafio se a intervenção vier a investigar e fazer, como no caso da Patrícia Scioli, e descobrir quem foram os culpados. Se ela não descobrir, ela se torna cúmplice. Então aí a gente pode pensar que não é, talvez o 11 de setembro eu acho um pouco fora de propósito, porque, enfim, não tem como comparar nem as consequências. Isso é o Rio, isso é o Rio Centro, ou seja, um setor militar que tenta fazer um ataque, as repercussões do ataque se tornam contraproducentes para o interesse do próprio setor militar. Até agora, o balanço foi para a própria intervenção, para o governo Temer. Eu não acho que isso fortaleceu a intervenção de forma alguma. Eu acho que isso daí enfraqueceu a intervenção. Eu acho que isso aí, inclusive, enfraqueceu até a disposição de prisão do Lula na semana passada. Porque o fato de haver uma enorme mobilização popular criava um estado inadequado para continuar a fazer iniciativas antipopulares. Então, são duas hipóteses. Ou é simplesmente a PM, enfim, como sempre, ou é pior, ou é ideológico de um setor de ultradireita dentro da própria polícia, ou até com repercussões dentro do exército, que está repetindo o que a gente viu na redemocratização. Bancas de jornal sendo queimadas, uma UAB que matou a dona Lívia, e campanha do Brasil, e não teve um único preso. O capitão Wilson do Rio Centro foi promovido. Esses setores, obviamente, continuam vivos, continuam tendo acesso à munição, grupos paramilitares, mas eu tenho as minhas dúvidas se politicamente nesse momento estava mais ideológico e ligado ao próprio exército ou às forças armadas de fazer esse gesto que enfraquece a intervenção. E eu acho que o mais provável vai ser tipo Patrícia Scioli, milicianos que se sentiram mais livres de policiais matarem devido à intervenção, mas que também colocaram um desafio à intervenção. Porque a intervenção já começou a atacar alguns deles. Não só tirou o comando da polícia, mas também está fazendo, digamos, uma certa devassa. Até onde vai essa devassa não se sabe. Se ela não se aprofundar, os elementos muito mais profundos, né? Eu, em fevereiro do ano passado, eu morava em Vitória, no Espírito Santo. O Henrique falou uma coisa muito importante. E eu vou correr o risco de nomear algumas coisas que você falou. E eu vivi uma intervenção por conta de uma greve, de uma paralisação, né, dá para chamar de greve, de policiais militares lá no Espírito Santo. E, cara, isso tem provas e tal. Quem agitou a paralisação dos policiais foi a base política do Jair Bolsonaro. Tipo, muito se fala da ligação do Bolsonaro com os militares, mas no fundo ele é uma espécie de base sindical da polícia militar. E aí, de fato, se faz sentido, eu acho que faz uma parte da hipótese que você expôs. A gente está com o bairro de Pólvora, no Rio de Janeiro, que é a guerra entre o baixo clero da PM, insatisfeita com a de limpeza que a intervenção pretende fazer no corpo policial, politizada de extrema ligada ao Jair Bolsonaro, que nós muito mais
só aproveitar o ensejo, porque você falou Estado no Rio de Janeiro, que levou aqui o arrego, que foi uma espécie de relação estrutural do crime com a polícia, seja aí através de medição ou do que seja, elemento centralizador. Eu conversava com o Renato Silva, que é vereador do PSOL do Rio, e ele dizia: há uma relação do POP e do PORE, diferentes facções, não só de levar os caveirão, etc., houve troca de direta entre setores do POP da Rocinha, supostamente ter ingressado desde o ano passado a haver 150 pessoas no presídio brasileiro, algo que só nos equipara de crueldade, que não tinha crueldade, a não unir com a guerra PCC-CV desde os levantes, claro, mas que era uma colateral, digamos assim, um epifenômeno do Comando Vermelho lá no caso. Então eu acho que esses elementos todos também têm que ser levados em consideração, porque esse fenômeno talvez tenha sido o varejo dessas disputas de interesses da polícia e não tanto uma ação para atacar a esquerda nas figuras mais representativas, né? Um pouco é um vício que eu trago desde da polícia de não opinar numa informação que não é minha. Mas é uma coisa boa. Eu digo, o que me parece é que o serviço foi um serviço feito por gente treinada, com técnica que é reconhecidamente técnicas para matar de uma maneira eficaz, seja pela munição, seja pelo tipo de arma. Ele sabia qual seria o estrago feito por uma munição transpassante. E a única coisa que me parece é que ele subestimou as consequências disso. E talvez o executor, o grupo de executores, porque é certo que foi mais de uma pessoa, não tinha consciência do tamanho da repercussão que aquilo ia ter. Mas além disso, foram esses aqui vão dizer nós realmente, porque o Estado sabe resolver essas crises, sempre surge. Mas foi o Júnior, ele não ter que o Raul Júnior estava tendido na história. Ele primeiro disse que a munição tinha sido furtada da Polícia Federal. Depois, a Polícia Federal disse que não sabia que essa munição tinha sido furtada. Ele deu um dado que mais de 1 milhão de balas, né, tinha sido furtadas. Meu Deus, 1 milhão de projéteis significa 3 caminhões. Como é que 3 caminhões são subtraídos e ninguém... Como é que a mídia soube disso? Enfim, foram pessoas que usaram uma munição da Polícia Federal, porque essa história de que ela já tinha sido usada em outros crimes, a não ser essa em São Paulo, porque, aliás, a história dessa munição ter sido achada em São Paulo é uma história bastante estranha, porque essa informação surgiu no inquérito da Polícia Militar, não surgiu no inquérito da Polícia Civil. Se tivesse essa informação no inquérito do delegado, isso daí já teria se tornado um outro inquérito para investigar a origem. Esses 50 inquéritos que a Polícia Federal abriu para se investigar é falácia. É falácia. O nome daquele escrivão que disseram que tinha sido eu responsável pela subtração, por uma coincidência muito grande, quem trabalhou nessa investigação foi um amigo meu, que é agente federal. Na hora eu mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu com o áudio desse cara. Ele falou: eu não tenho nada a ver com isso. Na época que eu fiz o meu crime, realmente fiz um crime, na época que surgiu a história dessas munições, que essas munições tinham sido subtraídas, eu já não era mais parte da Polícia Federal. Só por isso, acredito eu, que a coisa tenha sido muito maior, um mero ato de uma milícia.
eu não sei dimensionar isso, mas eu tenho certeza que isso vai ser reduzido e eles vão achar essas pessoas. Sobre a fala do amigo, dizendo que disso conversar com a polícia porque ele é armado, ele tem razão, tem toda razão. A polícia não está pronta para falar. Ele não está só armado fisicamente, ele também está... A conduta dele é uma conduta de uma pessoa armada porque ele tem que ser assim. É aquilo que eu digo, nós nunca teríamos diálogo com a polícia se nós não prepararmos um Estado para um policial cidadão. Hoje nós não permitimos que o policial abra a boca para falar nada. Se alguns falam... A gente tem um cidadão policial, né? Exatamente. Exatamente. Quer ser polícia. Exatamente. Tem muita polícia e pouca pessoa que... Em São Paulo, é zero. E eles sabem que eles não podem vir a isso. Eles estariam com uma mesa igual a essa. Nenhum. Porque se eles estivessem aqui, eles estariam aqui como representantes do Estado. Não estaria na posição de defender o grupo da polícia, de não para a polícia, mas para a sociedade. Eu quero encerrar a minha fala repetindo uma frase que eu ouvi uma vez de um antigo. Ele dizia que ele estava há 30 anos, ele estava uma merda, ele tinha câncer, ele ia se aposentar dali a pouco, mas ele me falou uma coisa muito justa. Ele falou: Roger, o Brasil nunca vai ter justiça social se não houver uma reforma da segurança pública. A segurança pública, o braço o Brasil vai ter como Rio de Janeiro. A gente questiona a intervenção, a gente questiona a relação da intervenção com o Estado e ninguém levanta a questão da segurança pública. Ninguém sabe como isso tem que ser feito de uma maneira eficaz. A gente parece que nós não estamos abertos a isso. E eu suplico novamente para os acadêmicos, para as pessoas que têm acesso aos debates, de uma maneira ou outra, peçam contato com a polícia. Peçam contato, porque até começa. Vai por mim, tem gente muito boa, tem gente muito boa, né? Tem gente excelente, excelente. Porque se nós não estivermos abertos a esse debate, a essa escuta, eu adoraria ter um Estado sem a polícia. Esse realmente é o meu sonho, mas eu quero pensar como é que nós vamos chegar lá. E nessa transição, infelizmente, vai ter que ter alguém olhando do outro. Só um exemplo rápido. À medida que você está falando, eu me lembrei dos jovens negros, dos 3 jovens que foram alvejados com míseros 111 tiros. E esse episódio, para a gente falar assim, de maneira muito diplomática, eu lembro muito o pai de um dos meninos, quando colegas jornalistas, né, fazem a repórter perguntando para o pai muito emocionado, e aí chega um momento que, em alguma pergunta, eu não me lembro que o pai responde, mas ele devolve, ele pergunta para a repórter: ele foi morto, mas você sabe que são 111 tiros no corpo? Nesse momento, até a repórter ela fica muito sem graça, se emociona, e ele diz o seguinte: acabou, a nossa família acabou, não tem corpo. Ele falou: não se atira 111 vezes em corpo. E aí, gente, quando a gente está trabalhando, pensando nessa perspectiva, aqui de fato, qual é o parâmetro? Eu não entendo nada de arma, mas diz: olha, foi armamento pesado, não sei o que, foi fuzil. De fato, se a gente pegar, que aí, conversando com o colega, né, que eu até falei isso no nosso último encontro, o atentado em Paris. Eram terroristas, segundo a narrativa mais oficial, com um caminhão possante, atropelando pessoas e sendo monitorados numa cidade como Paris. Gente, nem aquele caminhão levou 111 tiros. Não há parâmetro para o silenciamento em torno dessa brutalidade. Por que
que se alveja, em nome de quê? São 111 dias, como o pai pergunta. E aí eu acho que quando você diz, a gente tem que dialogar, o meu diálogo seria em torno, porque assim, mas não importa, se for 111, 5 já morreriam, mas nesse caso, eu concordo com a Cássio, a gente tem que dizer que são 111 tiros, não foram 3. Isso está fora de qualquer parâmetro civilizatório. Repito, nem terroristas, numa cidade como Paris, num caminhão possante, levaram 111 tiros. Ou seja, terrorista é o Estado. Exatamente. Para bons entendedores, né? Bom, então, encerrando a atividade, alguém quer fazer mais alguma última intervenção? Encerramento desse terrorista é o Estado. E agradecer a fala de todos, Roger, Henrique, Rosane, Acácio, e também, de novo, agradecer ao Rizoma por toda a luta e toda a resistência que tem feito e o brilhante trabalho que tem feito, propiciado debates como esses, e até mesmo nesse local que é o Audiânia, e reforçando tanta luta na Valeu.